Vamos lá. O assunto que vamos abordar aqui é NR14. É uma norma, porém dizer, vocês vão perceber que ela é bem curta, mas isso não significa que seja somente o que está ali, né? Então a gente sempre fala isso nas aulas, que as normas regulamentadoras, elas são guias, referências, mas a gente não pode ficar limitado às NRs, porque vocês já viram, principalmente nas aulas de higiene, que tem muito mais coisas além das normas regulamentadoras. Então a gente tem leis, a gente tem diretrizes, regulamentos e normas nacionais e internacionais, né? Então, na ausência de normas nacionais, a gente pode utilizar normas internacionais. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o que são esses fornos, né? Aqui, pessoal, não entra forno, por exemplo, de padaria, tá? Por quê? Porque na NR12 eu tenho um anexo somente para isso, tá? Para panificação, né? Para padaria especial. Então, os fornos de padaria, eles não entram aqui, porque é um outro aspecto, né? Um outro conceito de forno, tá? Embora a ideia seja a mesma, né? De gerar calor, porém eles não entram aqui nesse aspecto da NR14, tá? Então, os fornos, eles são largamente utilizados aí na indústria metalmecânica, né? Indústria automobilística, por exemplo, né? Indústria de transformação, né? Então, por exemplo, o minério de ferro, ele é colocado dentro de um forno e em altas temperaturas ali ele é fundido, né? Então, ele se transforma de um minério sólido para a fase líquida, tá? E aí, na fase líquida, eles dão um formato que eles precisam ali para aquele metal. Tá? Seja um tubo, uma barra redonda, uma chapa, né? Dependente. O formato que eles desejam ali, eles utilizam o aquecimento. Né? Através ali do aquecimento, eles mudam a fase, né, do ferro. E aí eu coloquei alguns tipos para vocês aqui, né? Então, dentro da indústria a gente tem forno a gás, né? Que basicamente é o mesmo princípio que a gente conhece aí do forno que a gente tem dentro de casa. Então, ele é aquecido a gás, ele tem lá, pode ser um gás natural, tá? Ele pode utilizar lá um gás natural para gerar ali o calor, tá? Ele pode utilizar arco elétrico, então ele tem lá é, um sistema que gera arco elétrico, né? Então é algo utilizando ali o sistema de eletromagnetismo, tá? Indução, quando tem resistência, então é como se eu tivesse um chuveiro, só que ao invés de passar água por dentro do chuveiro, né, a resistência dele ali vai gerar calor, tá? Então ela vai receber ali uma carga alta de energia e vai gerar calor. Tem o forno para secagem, tá? Então esse forno aí, ele gera uma temperatura ali não tão elevada, vamos dizer assim, né, comparados aos outros fornos, mas uma temperatura de 100, 200 graus, que é para fazer com que evapore ali algum líquido que esteja presente em peças, tá? E o forno elétrico, que ele utiliza ali a energia elétrica, tá? Então, o forno elétrico, basicamente, ali, né, ele é bem similar aí ao de indução, tá? E eu coloquei aqui um exemplo, né? Ó, forno a gás, tá? Então, o forno a gás, esse aqui a gente chama de um forno do tipo poço, né? Então, a base dele ela vai estar aqui para baixo, tá? Então, é colocada uma peça aqui dentro, eles fecham essa tampa, tá? E essa peça vai receber lá calor. Pode ser uma peça para tratamento térmico, né? Isso aqui é muito utilizado na indústria automobilística para aumentar a durabilidade de peças, né? Então, pode ser também um forno desse tipo, tá? Então, aqui onde vocês estão vendo a cor preta é porque geralmente é a porta, né? Então, é aberta aqui a porta e é colocado o produto lá dentro, tá? E aqui pela tubulação, ó, a gente pode ver que a tubulação é amarela, né? Então, esse aqui ele utiliza um gás natural, tá? Então, essa tubulaçãozinha amarela aqui é de gás natural. Essa azul aqui é água, né? O líquido refrigerante para esfriar o forno. Então, quando você desligar o forno para fazer algum tipo de manutenção, utiliza-se esse líquido aqui para recircular, tá? E aí ele vai resfriar o forno. Forno de arco elétrico, né? Então aqui tem um exemplo bem interessante em corte, né? Então aqui nesse exemplo
a gente vê que tem um eletrodo. Esse eletrodo ele fica incandescente. Por quê? Porque ele recebe energia elétrica. Tá? E aí ele gera um arco elétrico lá dentro. Então ele gera um campo eletromagnético causado pela energia elétrica que ele está recebendo aqui. Tá? Então tá vendo aqui, ó. Ele vem da área externa com os transformadores, ou seja, ele recebe energia externa, passa lá, né, pela transmissão elétrica e chega lá até os eletrodos que tem dentro do forno. Então aqui é um exemplo, está aberto, né? A peça ela é colocada aqui dentro e aí fecha-se isso aqui ligando o circuito elétrico, tá? E aí vai gerar uma indução lá dentro e vai causar lá o aquecimento da peça, tá? Geralmente para fundir materiais, porque você otimiza o processo. Então você garante uma uniformidade no aquecimento. Forno de indução, né? Então aqui, ó, montado aqui, é uma resistência, né? A gente chama de serpentina. Então ela recebe a energia, é basicamente a resistência do chuveiro, né? O que acontece no chuveiro? A gente tem algo parecido com isso e a água passa em torno, né? E aí a água pega o calor da resistência e a água sai quentinha lá pra gente, né? Aqui não tem água, aqui é só um campo de indução. Então esse campo de indução ele vai gerar calor também nas peças que são colocadas aqui, ó, no interior. Então aqui é ele montado, aqui é ele desmontado, tá? Então aqui é só a parte interna dele, provavelmente para substituição. E aí um forno de secagem, tá? Então aqui, por exemplo, são peças que foram pintadas, né? Então aqui são peças que foram pintadas, elas são colocadas aqui dentro, como se fosse uma estufa, né? Esse forno de secagem, fecha-se essa porta e aí ele vai aquecer lá dentro, né? 60 graus, 100 graus, 200 graus, né? Não aquece muito, porque senão ele acaba também deteriorando ali a pintura, né? Então não é um comparado nos outros fornos, né? Pra gente já é 100 graus, já é calor, né? Já vai causar queimaduras. Mas comparado aos outros fornos, ele não tem um aquecimento tão brando, né? E aqui é um também que ele utiliza esteira, tá? Então a esteira aqui ela está desmontada, inclusive, né? Provavelmente para manutenção, mas as peças são colocadas aqui dentro. E aí vocês percebam que ela é toda furadinha, né? Por quê? Para passar calor, né? Aqui dá para perceber que ela é furada. E aí são colocadas as peças aqui dentro. Liga-se essa esteira, ela vai levar as peças para o interior e aí ela vai passando aqui etapa por etapa, né? Cada portinha dessa aqui é uma etapa de secagem. Aí ela chega lá no final, onde ela é retirada seca, tá? Então é um forno de secagem. Ele utiliza calor para secar, tá? Isso aqui é muito utilizado também na indústria automobilística antes de pintar. Por quê? Porque a peça às vezes ela tem resíduo. E aí eles utilizam um processo lá de enxágue. Eles aplicam lá um produto parecido com um detergente, mas é um detergente industrial, né, muito mais agressivo. Ele vai retirar resíduo de óleo, de graxa, e aí eles secam, e aí depois eles pintam, e aí depois eles levam para secar de novo, para otimizar ali, para ter um tempo maior ali de é, preparo dessa peça. O forno elétrico, tá? Então o forno elétrico ele é bem parecido com aquilo que a gente tem em casa, né? Aqueles forninhos que a gente compra lá, parecido com o micro-ondas, né? Não o micro-ondas, forno elétrico, ele é parecido com o micro-ondas, tá? Então aqui eu tenho três modelos diferentes, tá? E aqui percebam que essa parte branca aqui, né, que vocês estão vendo aqui, a gente chama de material refratário, tá? Então eu tenho aqui, ó, na tampa, eu tenho aqui no interior. Então esse material refratário ele serve para quê? Para impedir, né, que todo o calor aqui de dentro ele passe para as laterais, tá? Então, eu garanto que nas laterais vai estar aquecido, evidentemente, né, mas numa temperatura onde alguém possa encostar e queimar. Tá? Então, ele serve para isso. Ele é um material refratário. Ele vai refringir, né? Ele vai impedir que todo o calor daqui de dentro, por condução, passe para fora. Tá? Isso aqui tem uma durabilidade também. Ele precisa ser trocado de tempos em tempos. Tá? Ele não pode ser descartado na natureza, porque ele é um material que ele vai ter uma alta quantidade de fósforo branco, né? Então ele precisa ser descartado de forma correta, tá? Mas a gente chama isso aqui de material refratário. Então tem três modelinhos aqui de fornos elétricos. E aí sim, né, chegando na NR14, tá? Então qual que é o foco da NR14? Estabelecer requisitos para operar fornos com segurança, tá? Então, ó, qualquer empresa que tenha fornos nos seus processos produtivos, tá? Lembrando, pessoal, não se aplica aqui fornos de padaria. Por quê? Porque eu já tenho um anexo
sobre este assunto lá na NR12. Então, especificamente, ali é um outro tipo de abordagem, tá? Ele não se aplica aqui à NR14, tem lá um anexo na NR12. Então, excetuando-se ali fornos de padaria, a gente utiliza a NR14. Para fornos de padaria, a gente utiliza a NR12. E aí tem aqui, né, os fornos, para qualquer utilização, ou seja, não importa se é para secagem, se é um forno de indução, se é um forno de arco, não importa. Então, para qualquer utilização, eles devem ser construídos de forma sólida, ou seja, firmemente, resistir, né, ao calor, resistir ao impacto, e revestidos com material refratário. Então, para que serve esse material refratário? Para minimizar, né? Não vamos dizer impedir, porque é quase, né, impossível de impedir que uma quantidade menor, né, não uma quantidade elevada, mas uma quantidade pequena de calor, ela passe por radiação, tá? Então, ó, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos pela NR15. A gente já viu lá o anexo 3 da NR15, né, que trata de calor. A gente aprendeu lá a calcular a média ponderada de BUTG, né? Índice bulbo úmido termômetro de globo. A gente aprendeu também a calcular o metabolismo, né? Média ponderada. Então, esse material refratário ele é colocado aqui para garantir que o calor, tá, que passe para as laterais, ele não seja tão alto a ponto de gerar uma insalubridade, tá? Então, ela serve para isso, para restringir a quantidade de calor que é dissipada. E aqui, ó, eu tenho internamente aqui, ó, material refratário, parecem blocos, né, tijolos. Aqui eles estão sendo trocados, então ele não foi colocado ainda no equipamento inteiro, né? Aqui é um forno, tá? A gente está olhando esse forno por cima. Então ele não foi colocado ainda no forno, ele colocou só em partes. Então eles estão fazendo um serviço de trocar esse material. E aqui eu tenho o material refratário, tá? Que parece um tijolo mesmo. Ele é feito com geralmente porcelana, né, ou louça, que é para diminuir, para reter, né, o calor, tá? Esse material aqui ele só é trocado, evidentemente, quando o forno é desligado, tá? Então ele tem uma durabilidade, dependendo do forno, né? Às vezes demora-se uma semana com ele desligado para o calor ali diminuir a ponto de permitir que alguém adentre ele, tá? Tá, para vocês terem uma ideia. Então, às vezes trabalha-se ali com 3.000, 4.000 graus, e aí eu desligo o forno, eu tenho que esperar ali uma semana, até que alguém possa abrir e fazer esse serviço de manutenção, tá? Ele demora para dissipar o calor. E aí, o que é o calor radiante, né? É a transferência, ou seja, está passando calor, né? Através de ondas, tudo na vida é onda, né? Ruído é onda, vibração é onda, calor é onda, né? Radiação ionizante ou não ionizante também é onda, né? Então o calor ele é onda, ele vai vir ali em forma de onda conduzida pela atmosfera, conduzida pelo oxigênio. Então se eu não tenho oxigênio, não tem como conduzir calor, né? Por isso que lá no universo, né, na Via Láctea, é frio. Por quê? Porque não tem como conduzir o calor, tá? Lógico, né? O Sol é o único elemento que ele não precisa, né, do oxigênio para ele radiar o calor dele. O Sol é o único elemento. Exceto ele, todos os demais precisam de oxigênio, tá? Então, aqui, por exemplo, né, estou vendo um cadinho, então isso aqui a gente chama de cadinho, e ele tem lá um metal líquido lá dentro, provavelmente pode ser ferro, tá? Então está aquecido aqui a temperaturas altíssimas, para eu poder fazer essa transformação, né, transformar o ferro de um mineral ali sólido para líquido, então eu preciso aquecê-lo para ele virar líquido, tá? E aí o que que acontece? O que que é o calor radiante? Eu não preciso pôr a mão dentro do cadinho. Se eu chegar só perto dele, eu vou sentir que está calor. Se eu quiser encostar o dedinho aqui na parte externa, eu vou queimar meu dedo. Por quê? Porque está radiando. O calor ele está dissipando de dentro para fora, tá? Então o material refratário ele serve para isso, para impedir que o calor do forno ele passe totalmente para fora, tá? Até para garantir que o forno funcione, né? Porque se eu fizer um forno que eu não consigo impedir que o calor interno ele saia, esse forno ali ele vai me gerar prejuízo, eu vou precisar de muita energia. Então eu preciso reter o calor para impedir que ele saia. É igual o corpo humano, né? A gente usa roupa para quê? Para impedir que o calor que está dentro do nosso corpo ele saia e a gente passe frio, né? Então por isso que a gente utiliza a roupa. E aí vem aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Eu tenho a NR14 tratando de fornos, só que ela não é limitante. Ou seja, quando eu tiver preocupação, será que o forno da empresa
que existe, ou que a empresa está comprando, ele está adequado, eu preciso consultar normas, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês algumas normas internacionais, tá? Que tratam de fornos. Então, tá aqui, né, ó, a ISO 23495, ela trata de quê, ó, fornos industriais, né, ó, Industrial Furnace and Associated Processing Equipment, ou seja, fornos industriais e equipamentos de processos associados, tá? Então, ó, requisito de segurança para tratamento, né, para converter, né, aço e equipamentos associados. E aí eu tenho também a 13577, tá? Tem várias partes dela, que vai tratar também de fornos, tá? Requisitos gerais de segurança. E aí eu tenho a 13578, também uma norma internacional, ela trata de requisitos de segurança, né, para máquinas e equipamentos para a produção de aço, tá? Através de fornos de arco elétrico, tá? Então, é um forno que ele utiliza arco elétrico para produzir aço, né, que é a maioria, quase que 100% dos fornos que produzem aço, eles utilizam arco elétrico. Então eu preciso seguir os requisitos desta norma, tá? Ou seja, a NR14 ela não vai ter a delimitação, eu preciso seguir a norma. Por quê? Porque na NR14 vocês vão ver lá que tem poucas linhas, né? Não tem praticamente determinações ali, requisitos de segurança. Então eu preciso utilizar normas aí, e neste caso eu garanto a vocês que vocês não vão encontrar nenhuma norma nacional, tá? São todas internacionais aí, com os requisitos de segurança. E aí vem essa informação, né? Ó. Devem garantir também, ó, locais que ofereçam segurança e conforto aos trabalhadores. De que forma que eu posso fazer isso? E aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Ó. Uma pecinha que a gente chama de queimador piloto. Ó. Essa pecinha aqui, tá? Ela é como se fosse um isqueiro. Aqui ela está aqui, ó, funcionando. Desmontada, né? Não está dentro de um forno, está do lado externo do forno mostrando o funcionamento. Então ela gera essa chama, tá? Chama de queimador piloto. Por quê? Porque fornos antigos, o operador do forno ele precisava ir lá com uma chama, né, um isqueiro, e acender o forno. Então imagina o risco ali que ele estava exposto, né? De repente tinha acúmulo de gás no interior do forno e eu ia lá com um isqueirinho para fazer o forno funcionar e explodia tudo, tá? Então esse queimador piloto ele serve para isso, para impedir, né, e para eliminar essa necessidade do operador ir lá e acender o forno. Pelo painel, ele vai dar um comando, né? Aqui dentro é uma peça de latão, né? Vocês podem ver que ela é dourada. Aqui dentro vai passar o gás, tá? E aqui eu tenho lá uma chama. Então, é mandado ali um sinal elétrico, que eu tenho um fusível, né, mecânico, é mandado um sinal elétrico, e ele vai gerar uma faísquinha aqui, que vai gerar um isqueiro e vai acender o forno, tá? Então, é uma forma de eu oferecer segurança e conforto ao trabalhador. E aí também tem algo que a gente chama de flame guard, né, que é um processo, né? Aqui eu fiz um desenho para vocês entenderem, tá? E aqui à esquerda tem um forno. Então, ó, vocês estão vendo aqui o calor, né? Vendo aqui que está saindo fogo aqui dentro, tá? E eu representei o fogo aqui com essas cores amarelas. Então, aqui são os bicos que eu tenho dentro de um forno. Ele está em corte, né? Eu cortei aqui para a gente poder ver o interior. Então, aqui está sem a lateral para a gente poder ver o interior. E aqui dentro, ó, aqui em cima, é colocada a peça que vai receber o calor. Tá? Então eu tenho bicos embaixo e bicos em cima. Então isso em amarelo aqui, pessoal, considerem como o fogo que está saindo. Tá? E aí, percebam que o operador ele precisa abrir isso aqui para quê? Para colocar a peça e para tirar a peça. Então ele abre isso para colocar e para tirar a peça com o fogo aqui, com, né, os bocais aqui funcionando. Tá? Por quê? Porque eu não posso ligar e desligar o forno. Uma vez que eu liguei, ele vai gerar lá uma temperatura, e aí chegou lá, atingiu lá 1500 graus, por exemplo. Aí eu vou abrir isso, é evidentemente que ele, né, ele está aqui sem equipamento de proteção nenhum, mas no ambiente de trabalho ele vai ter que ter equipamento de proteção, ele vai trabalhar lá com algo que a gente chama de tenaz, tá, que é um cabo de ferro ali, ele vai colocar as peças lá dentro. Então ele vem aqui, abre a portinha, né, a porta está aberta aqui, e ele vai colocar as peças lá dentro e aí ela vai aquecer. Então ele vai fechar essa porta e vai aquecer. E o que é essa flame guard? Essa flame guard, vocês conseguem ver aqui, ó, tá bem clarinho, né, aparecendo aqui tubinhos, né, mas não é. Isso aqui são gases, tá? Gás de nitrogênio. Então por que serve isso aqui? Para na hora que eu abrir essa porta, e aqui dentro tá cheio de chama, né? Na hora que eu abrir essa porta, o oxigênio ele não entre. E aí ele, se entrar o oxigênio, né, ele vai gerar mais potencial de calor. E aí toda
essa chama ela vai vir para fora e vai queimar o operador, tá? E também eu vou perder o calor daqui de dentro, que já está numa temperatura ideal. Então, esse flame guard, no momento em que eu abro a porta, ele aciona ali o mecanismo do nitrogênio e ele libera uma cortina, tá? Então, tem uma cortina invisível que ela impede que o oxigênio externo entre e impede que o calor saia, tá? Então, o nitrogênio ele é um gás inerte, ele não reage, né? Então, ele é despejado aqui, tem vários bicos aqui, né? Ele é despejado aqui e cria uma cortina. Então, essa flame guard é uma cortina que geralmente é utilizada gás nitrogênio para gerar ela. Então, colocou as peças, fechou. Quando fecha, vai ter um mecanismo aqui, né? Que vai entender que a porta fechou e desliga essa cortina. Ah, eu precisei abrir porque já deu tempo para retirar as peças. Então, na hora que eu abri, automaticamente essa cortina aqui ela é acionada. Os gases de nitrogênio são aqui despejados continuamente enquanto a porta estiver aberta e impede que o calor saia e que o oxigênio externo entre também para potencializar ali a queima, tá? Então, é um mecanismo também que vai garantir ali proteção ao trabalhador. Então, nem todos os fornos têm isso, tá? Mas é um mecanismo de segurança que precisa ter. Aí aqui eu coloquei para vocês um recorte da norma ISO 13732, tá? Ela tem 3 partes, que a gente vai tratar só da primeira parte. A segunda parte ela trata de contato com objetos frios, tá? Que não é o nosso caso, então a gente está tratando aqui de contato com objetos quentes, superfícies quentes. Então tá aqui, ó. Quando a pele entra em contato, né, com superfícies quentes, tá? Que não possui, ó, uncoated, né, que não possui revestimento, tá? Então, superfície de metal que não possui revestimento, tá? Então, eu posso ter ali um risco de queimadura por contato. Então, eu preciso ter uma proteção superficial. Se eu não conseguir ter uma proteção superficial, eu tenho que garantir que o material refratário que tem dentro do forno, ele não vai me gerar uma temperatura externa que cause queimadura, né? E aí vem a pergunta, mas quanto que pode, né, ser medida ali de temperatura na face externa do forno? E aí tem um exemplo aqui para vocês desse gráfico, tá? Como funciona esse gráfico? Esse gráfico aqui ele vai trabalhar neste sentido aqui com graus, né? Ó, esse TS aqui é graus Celsius, então eu trabalho ali a partir de 50 graus Celsius e vou até 75 graus Celsius. E aqui, nesse sentido, né, eu tenho o D, que é o quê? O contato ali, o período, né, que eu vou encostar na peça, que eu vou encostar ali no forno, no lado de fora. Então, num caso de limpeza ou no caso de abastecimento de peça, né, eu posso sem querer encostar ali o cotovelo, o braço, né, então, é o período em segundos. Então, aqui um exemplo, né? Se tiver lá a parede do forno, lado externo, a 55 graus, posso no máximo ali, ó, encostar e ficar com a mão durante 9 segundos, que não vai me gerar queimaduras. Passou de 9 segundos, ó, eu entro aqui nessa zona 2. Essa zona 2 ali já é uma possibilidade de queimadura. Vai me gerar ali queimadura de primeiro ou segundo grau, né? E a zona 3 aqui é certeza que vai me gerar queimadura de terceiro grau, descolamento de pele, né, e tudo mais. Então, tudo que estiver abaixo dessa linha aqui, né, determina o tempo que eu posso encostar e ficar ali com a mão, né, com o corpo, que não vai me gerar ali queimaduras, tá? Passou dessa linha já tem possibilidade de queimadura. Então aqui, por exemplo, não, 54 graus, eu posso ficar até 10 segundos. Passou de 10 segundos, 11 segundos já vai me gerar queimaduras, tá? E o limiar aqui, por exemplo, né, ó, 65, 67 graus aqui mais ou menos, ó, eu, se eu encostar 67 graus, eu não posso ficar nem um segundo. Por quê? Porque vai me queimar, né? Aí um segundo, eu posso encostar um segundo e ficar quanto tempo? Um segundo eu vou ficar ali no máximo a uma temperatura de 64 graus. Então, se for uma chapa ali externa do forno que tenha 60 graus, 64 graus, eu vou encostar minha mão e vou tirar, porque não vai me queimar, tá? Agora, se tiver, por exemplo, a 70, eu não vou conseguir, tá? Por quê? Só de encostar aqui, ó, eu já me queimo, tá? Então não precisa nem eu tentar tirar porque vai me queimar. É o caso da chapinha lá, do queimador das boquinhas do fogão aí de casa, né? Então geralmente ela tá lá a 75 graus, mais ou menos, né? Então, ou o ferro de passar que tá mais a 75 graus, né? Então, eu só encostei, queimei, tá? Não tem tempo, não tem período, né? Então, essa tabelinha de período, ela funciona aqui no máximo até, vamos dizer aqui, 67 graus. Então, 67 graus dá tempo de encostar e tirar e não vai queimar, não vai gerar bolha, tá? Passou de 67 graus, se eu encostar aqui, ó, já me queima. 68,
69 de MK, tá? Então, essa tabelinha aqui ela é importante para isso. Por quê? Porque eu consigo medir. Instalou um forno na empresa, eu pego lá um termômetro, né? Termômetro de laser, né? Termômetro a laser, e aí eu vou lá e aponto ele para a lateral do forno lá. Deixa eu medir. Opa, eu medi na lateral do forno lá e tá dando 55 graus. Maravilha, 55 graus. Se uma pessoa encostar, ela consegue, né? Ó, eu tenho até quase 9 segundos aqui, né? 55 graus, a pessoa consegue encostar, ela vai sentir que está quente, ela puxa o braço ou a mão de volta e não vai se queimar, tá? Então é um exemplo aqui para que serve essa tabela, tá? E aí é ideal também, pessoal, isso aqui, ó, avisos, tá? Então, mesmo que a temperatura, né, foi medida lá, a temperatura seja, por exemplo, de 55 graus, também coloco avisos. Então, aqui exemplos, né? Cuidado, peças e superfícies internas quentes, risco de queimadura. É obrigatória a utilização de luvas de proteção, né? E camisa de mangas compridas. Então, eu tenho aqui os pictogramas, ó. Pictograma da luva, pictograma lá da roupa comprida, né? Proibido, né? Ó, proibido acessar, proibido tocar, tá vendo a informação, né? Ó, utilização de botas, tá? Então, essas informações aqui são essenciais em laterais de fornos, mesmo que a temperatura esteja abaixo ali de 55, de 60 graus, tá? Um aviso visual também é importante. Lembrando, hein, pessoal, trabalhem sempre com pictogramas, né, com essas figuras padronizadas. Então, essas figurinhas padronizadas eu vou ter lá na ISO 7010. Já comentei isso com vocês. Então, a ISO 7010 eu vou ter lá, já tem traduzida para a BNT, né? Então tem a BNT NBR ISO 7010. São várias partes também, que eu tenho cada um, né, desses pictogramas aqui e outros mais, com a definição, né, da utilização e para que serve, tá? Então, trabalhem sempre dessa forma, tá? Então, aqui, ó, né, o calor, texto de cuidado, né, e os EPIs que são obrigatórios. E falando de EPI, né, eu devo também, além de tudo isso, existe o risco de queimadura, né, ou ao abrir o forno ali, eu tenho um potencial de calor grande, então eu vou precisar utilizar as roupas adequadas, né, ó. Então, percebam que eu tenho uma viseira aqui que ela é anti-reflexo, por quê? Porque eu posso, né, ter ali o infravermelho que vai atingir a retina, tá? A roupa ela é em alumínio, que é para não absorver calor, então ela reflete o calor, tá? Então por isso que ela tem essa revestimento aqui em alumínio, né? Aqui é o exemplo, não. O jaleco em alumínio, né? O capacete aqui é proteção facial e proteção de cabeça, né? Ó, com capuz, né? Com o fechamento aqui para impedir também os raios infravermelho quando eu abrir, né? Porque se eu olhar para o fogo, eu posso queimar também a retina, tá? Por quê? Porque ele vai transmitir infravermelho. Vocês já viram isso aí nas aulas de higiene, lá quando a gente tratava do anexo 3 lá da NR15. E, importante também, né, sistema de exaustão, tá? Interior, para evitar que dentro do ambiente ali, né, do local que eu tenho o forno, que acumule ali gases nocivos, tá? E a A exaustão, né, desses gases também, tá, elas não devem comprometer a vizinhança, tá? Então aqui um exemplo, né, de vários gases sendo exauridos ali de uma indústria, né? E isso aqui, ele é monitorado pela CETESB, tá? Então a CETESB ela faz monitoramento disso aqui. Então precisa tomar muito cuidado com o que está sendo exaurido, com o que está sendo mandado para a atmosfera. Por quê? Porque a gente pode causar ali intoxicação, a gente pode causar ali algum tipo de câncer, dependendo do que está sendo dispersado ali na atmosfera. A gente pode contaminar a fauna, a flora, né? Meio ambiente. E a gente pode também ali gerar ali naquela população vizinha, né, algum tipo de intoxicação. Escadas, né, então alguns fornos, tanto na parte interna, né, ó, ou aqui na parte externa, então para acessar essas chaminés aqui, não. Aqui não sei se você conseguir perceber, mas aqui eu tenho em volta dela escadas em caracol, né, ó, que dá para perceber essa chaminé, nessa daqui também eu tenho. Então, tudo que eu tiver em fornos, seja interno ou externo, né, eu preciso garantir que esteja dentro de normas, né? Então, existe aí também uma norma que ela tem três partes,
a ISO 14122, que ela trata de meios de acesso. Tá? Então, se tiver dúvida, será que a largura dessa escada está correta? Será que o degrau está correto? Qual é a altura do corrimão? Precisa pôr rodapé? Né? Qual é a cor que pinta? Se tiver algum tipo de dúvida, vocês têm aqui 3 partes, né, da 14122. Então, a parte 1, ela vai determinar qual é a forma correta de meio fixo de acesso. Tá? A parte 2, ela trata somente de plataformas e passarelas. Tá? A parte 3, ela vai tratar ali de escadas, né, escadas íngremes, guarda-corpo, escada tipo marinheiro, né, qual é a dimensão da gaiola ali da escada tipo marinheiro, a partir de quantos metros que eu preciso ter ali, a gaiola de proteção da escada marinheiro, qual que é a altura máxima, né, que eu posso pôr de uma escada ali direto, né, se eu preciso ter patamar, se eu preciso ter ali desvio. Então essas 3 normas aqui, elas trazem essas informações. Então elas são aplicáveis aí para máquinas, né, para equipamentos e são aplicáveis também para fornos, tá? Então, para saber se as escadas, se as plataformas daqueles fornos, tanto internamente quanto externamente, né, da chaminé também, se estão corretas ou, né, se estão sendo projetadas de forma correta, eu preciso consultar essas 3 normas aqui. E a parte 4 também, né, que trata de escadas verticais. Escadas verticais ali não se aplica à escada marinheira. Então, uma escada vertical é aquela escada que trabalha totalmente, né, na vertical, não tem inclinação, e geralmente é para acessar ali níveis, né, de um andar para o outro, ou, né, para descer para o subsolo. E aqui, pessoal, se vocês entrarem depois lá neste link aqui, né, ó, se vocês clicarem aqui, vocês vão ser redirecionados para a parte norma técnica da CETESB. Vocês vão ver que lá eu tenho várias legislações, tá, da CETESB que se aplica, né, no estado de São Paulo, tá, voltadas para isso aí, para o que está sendo jogado no ar. Então tem aqui, né, ó, dutos chaminé de fonte estacionária, ou seja, algo que está parado gerando fumaça, né? Por isso que é fonte estacionária. Um forno é uma fonte estacionária. Ele fica lá fixo no local e não tem rodinha, né? Não fica levando de um lado para o outro, né? Então aqui eu tenho várias diretrizes aí de leis, né, que se aplicam no estado de São Paulo, de novo, tá? Que é necessário consultar e servem de referências. Não é o técnico que vai lá, né, fazer essa verificação, tá? Ele deve cobrar. Então, instalou um forno, me faça um relatório aí da emissão, né, o que está saindo lá de fumaça, as medições que vocês fizeram, o que está sendo gerado, né, qual é o particulado que está sendo jogado na atmosfera, tá de acordo com as leis aí da CETESB, com a legislação ambiental do Estado de São Paulo. Então, a gente cobra, tá? Não é a gente que vai lá fazer medição, porque não é a função da gente, né? Isso é a função aí da engenharia ambiental. E na maioria dos casos do fornecedor, né? De quem está lá entregando o forno, tá? Então ele precisa garantir que aquele mecanismo que ele colocou de exaustão, né? Aquela chaminé, que ela vai soltar ali no ambiente, né? No ambiente externo, né? Soltar através de fumaça, algo que não vai acometer, né? Que não vai impactar na atmosfera, não vai impactar no meio ambiente, tá? Então a gente cobra, né? A gente precisa saber para cobrar, né? Que a gente vai lá e vai fazer as medições, né? A não ser, evidentemente, que vocês um dia possam trabalhar com isso, né? Vale a pena também, né? Mas não sei se é o caso, tá? Então vocês viram aí que, embora seja, né, uma norma bem curta, NR14, né? Uma regulamentadora bem curta, vocês viram aí que tem muitas informações que estão implícitas, né? Não estão lá bem evidentes. Então a gente precisa consultar outros materiais, né? Então eu passei para vocês aí os materiais que são agregados, né? As informações que eu preciso também consultar para garantir lá que os fornos, né? Ou que o forno que tem na empresa, ou que o forno que vai ser comprado na empresa, ele atenda à legislação, ele esteja ali seguro, ele esteja ali correto, né? E aí, pessoal, eu preciso cobrar, tá? Então, vai ser instalado, eu preciso que o fornecedor ele me entregue essas informações, ele me evidencie isso aí através de documentações, tá? É assim que funciona. Eu só cobro, né? A verdade é essa. O meu dever é cobrar como técnico, né? Devo cobrar, devo exigir aquilo que é correto, tá bom?
Se ficar alguma dúvida, basta perguntar, né? Estarei aí pronto para esclarecer. Muito obrigado, hein?